O tempo de louvor e adoração, a presença do Espírito Santo estava muito forte aqui. Quem pode glorificar ao Espírito Santo? Levante as suas mãos e glorifique ao Espírito Santo. Glorifique ao Espírito Santo e agradeça a Ele como você nunca agradeceu antes. Ele tem nos ajudado, Ele tem nos fortalecido, Ele tem nos consolado, Ele tem nos sustentado. Nós temos vencido situações por causa do seu amor derramado em nós. Nossas fraquezas têm sido, sim, supridas pela presença e o poder do Espírito Santo. Então, louve como você nunca adorou. E entenda o que é o mover do Espírito Santo. Entenda que a palavra liberada sobre nós, ela é poderosa para destruir barreiras e quebrar limites do entendimento, ampliar o nível de revelação, abrir nossa visão, animar o nosso coração, aquecer e fortalecer o nosso coração todos os dias, queridos. Então, levante as suas mãos e agradeça. Eu queria que você agradecesse ao Espírito Santo pela palavra liberada, por aquilo que temos recebido, pelo que Deus tem feito em nosso meio. Quantos podem agradecer pelo louvor que tivemos, pela palavra de homens que Deus tem usado para nos abençoar? Quantos podem agradecer a Ele, inundar os céus com gratidão? Nós não queremos secar, nós queremos que seja inundado. E então a ingratidão anula os céus sobre nós. A gratidão, ela rompe, ela quebra os limites, ela amplia, por reconhecermos a dependência dos céus. Nós somos dependentes dos céus, não há virtude em você, não há virtude em mim, a virtude é do Espírito que é derramado sobre nós. Então brade de alegria, Ele tem nos ajudado. Aleluia, aleluia. Você pode dar um sorriso bem bonito aí? Nós temos recebido uma palavra e nós estamos debaixo de uma palavra. E você pode desfrutar do grande amor de Deus, um amor que já foi liberado sobre nós. Quantos creem que esse amor está disponível a você? Quantos creem que esse amor está disponível a você? Na realidade, nós temos falado, e o apóstolo Samuel, o Samuel, meu irmão, a gente fica, até... a gente fica falando de apóstolo, mas eu posso, não é assim, a gente chama de Samuel... E a gente brinca no telefone, eu, o Elinho e ele, a gente liga um para o outro. E a gente mexe um com o outro. Não vou falar o que a gente fala, mas... Mas a aliança não se mostra na concordância. A aliança se mostra na divergência. Nós não temos divergido, porque o Espírito Santo nos une num só propósito. E tem gerado uma unidade no nosso coração em prol do reino de Deus, não em prol de um nome, não em prol de uma pessoa, mas para que o reino de Deus seja estabelecido, para que o reino de Deus seja ampliado. E a palavra liberada é uma palavra profética sobre nós, é que nós vamos desfrutar do grande amor de Deus. E nós temos ministrado, e uma das formas que Deus mostrou o seu amor foi derramando o seu Espírito sobre nós. Derramando aquele que pode nos confortar, aquele que nos pode consolar, aquele que pode nos ajudar nas nossas fraquezas, aquele que intercede por nós, aquele que nos deu a condição de ser filhos, que nos testifica que somos filhos e co-herdeiros com Cristo, assentamos nos lugares celestiais com Ele. Ele trouxe poder sobre nós. As ministrações que têm vindo agora é a igreja depois de Pentecostes. Se você começar a analisar antes, então, do Pentecostes, Lucas, no capítulo 5, há uma pesca maravilhosa, amém? O milagre que Deus fez, o milagre da misericórdia de Deus, chamando os seus discípulos. Deus entra no barco de Pedro, pede para se afastar, eles não pescam nada, estão ali lavando as suas redes. Deus manifesta, Jesus manifesta ali o seu amor e o seu milagre, joga eles, buscam a rede. Pedro, reconhecendo a soberania, glória a Deus, reconhecendo a soberania de Deus, pede: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem impuro.
E o Senhor fala para ele: fique tranquilo, Pedro, porque eu estou fazendo vocês pescadores de homens. A Bíblia fala que eles abandonaram tudo, e abandonaram até a pesca. Com o passar do tempo, a nossa natureza humana, ela precisa ser revestida de um sobrenatural. E tendo propósito no coração de Deus, Deus realmente sabia da dificuldade de cada um deles. Deus sabia que João, que era discípulo do amor, ainda tinha as coisas que precisavam ser aperfeiçoadas nele, que aquele que era declarado, que era amoroso, queria que descesse fogo dos céus para consumir alguém que não estava concordando com eles. Aquele que realmente, caminhou com Jesus foi chamado de incrédulo. Um que caminhou com ele foi capaz de traí-lo, e o outro que declarava amor a ele em todo tempo foi capaz de negá-lo. Pedro, ele tinha uma concepção de si mesmo, e ele falou assim: olha, Senhor, mesmo que todos te abandonem, eu seguirei contigo para a morte. E Jesus fala para ele: Pedro, tu não sabe o que tu fala. Nessa noite vão te pedir conta ali, você vai ter que falar e você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Eu faço um paralelo da primeira pesca maravilhosa e a segunda pesca maravilhosa em João 21, quando eles estão ali, desistidos, frustrados, decepcionados, realmente voltando a ser pescadores de peixe. Entenda uma coisa, em Lucas 5, a misericórdia de Deus se manifestou e chamou e convocou os seus discípulos para formá-los apóstolos e enviá-los a pregar o Evangelho. Em João 21, eles são desistidos, eles abandonam o chamado e voltam a ser pescadores de peixe. O Senhor aparece novamente na beira da praia e diz a ele: filhos, tende alguma coisa de comer aí? Deus foi maravilhoso e misericordioso ao ponto de chamá-lo. Mas Deus é mais intenso e maravilhoso e misericordioso ao ponto de reanimá-los. Levante as suas mãos e, em nome de Jesus, a palavra profética sobre nós é que o Espírito Santo está inundando e nós vamos viver um grande avivamento e um grande mover sobre a igreja de Honório. Em nome de Jesus, se o teu coração está decepcionado, frustrado com alguma circunstância, o Espírito Santo de Deus é capaz de produzir em você uma vida nova, um tempo novo, uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo que nós ainda não vivemos. Porque quando você vai para João 21, e você entra em Atos dos Apóstolos, virando uma página, entramos nas ministrações que o apóstolo tem feito. Atos 1:4, ficai aqui, até que do alto sejais revestidos de poder. Obedeceram e ficaram reunidos. Atos 1:8, e receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia e aos confins da terra. O Evangelho chegou a nós. Há um poder sobrenatural do Espírito Santo disponível a nós. Há um poder liberado e o Espírito Santo, ele não vai mudar. A gente aqui não vai aquecer o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está disponível, o poder do Espírito Santo está disponível. Como nós falamos que Deus não muda, o Espírito Santo também não muda. É um poder disponível. Agora, nós não podemos nos aproximar com incredulidade. O Samuel estava ministrando louvor e fala assim: não deixe a tua incredulidade, a tua falta de fé. Queridos, não deixe que a incredulidade e a falta de fé deixe de acessar um poder disponível a você. Não cauterize a sua mente, abra seu entendimento. Há um poder revestidor que está sobre a igreja. Ele nos deu autoridade, Ele nos deu poder, Ele nos deu a capacidade de viver uma vida plena, íntima com Ele, através do Espírito Santo. Ele nos deu a capacidade de acessá-lo.
Nós não podemos nos aproximar dele sem fome. Porque o nível da nossa fome vai determinar realmente aquilo que eu vou viver e acessá-la. O nível da minha fé e o nível, né, do meu desejo vai fazer com que eu acesse tudo aquilo que ele tem. Não tudo aquilo que eu tenho, mas parte daquilo que eu ainda não entendo. Porque, queridos, Deus não pode se mensurar. O Espírito Santo de Deus nós não podemos mensurar. Mas a grande verdade é que nós colocamos eles dentro de uma caixinha de fósforo e vivemos simplesmente dos dons de línguas. Quantos creem que o Espírito Santo é muito mais do que um dom de línguas? Quantos creem que Deus está disponível, que o Espírito Santo está disponível para vivermos com mais intensidade tudo aquilo que o Evangelho de Cristo está? Quando nós vamos receber o poder de Deus, quando esse poder veio, ele é tremendo. Então, por que você falou de Pedro e dos discípulos? Porque uma coisa é antes da descida do Espírito Santo neles e depois da descida do Espírito Santo neles. Eles tinham experiências, eles viram sinais. Jesus mandou de 2 a 2 e eles voltaram maravilhados. Expulsamos demônios, Jesus. Ele falou assim: fique tranquilo e fique grato, porque o teu nome está escrito no livro da vida. Mas você vê Pedro, que, né, eu faço um paralelo entre Jó e Pedro. Jó, Deus falou para o inferno e Satanás: filho, pode tocar, eu sei quem ele é. Isso aqui é meu filho, não vai deixar de me adorar, porque você vai tocar nele. Conheço, pode ir lá, vou te mostrar quem ele é. Só que Pedro não. A Bíblia fala que o diabo quis peneirar, Jesus falando para ele: Pedro, o diabo pediu para peneirar a tua vida, mas eu impedi, roguei aos céus para que a tua fé não desfalecesse. Só que esse mesmo Pedro e os discípulos e aqueles que estavam antes de serem revestidos de poder, eles foram revestidos de um poder sobrenatural, de um poder da oração, que estavam reunidos em oração, crendo na palavra liberada, estavam reunidos, foi proporcionado unidade, foi proporcionado comunhão entre eles, foi proporcionado a unidade no coração deles, e eles estavam ali. Veio um poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus, e esse homem inconstante, vulnerável, fragilizado, realmente foi levantado com autoridade e com poder. Em Atos 3 você começa a ver a manifestação do sobrenatural de Deus, da glória de Deus e do poder de Deus, manifesto pelo Espírito de Deus. Um homem coxo de nascença, no templo da porta chamada Formosa, estende a mão para João e Pedro, Pedro e João. Ele diz: eu não tenho prata nem ouro, eu não tenho as coisas materiais, mas eu tenho uma coisa que Deus me deu e que o Espírito Santo me deu. Eu te dou daquilo que eu tenho. Levanta no nome de Jesus e anda. A gente não pode dar daquilo que não tem, mas o Espírito Santo é capaz de te dar e abençoar, para que nós tenhamos para abençoar outros. Só que esse poder, ele se manifestou em sinais. Se for ver, você vê no final do capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, ele falava que pessoas vieram das redondezas, eram libertos, curados, e o poder se manifestava. Só que esse poder, que foi gerado pelo Espírito Santo, foi um poder gerador de uma constância, de uma firmeza inabalável, que as circunstâncias não poderiam tirá-los do chamado e do propósito como antes. Eles são presos. Se você continuar lendo o capítulo 3, eles fazem
né, são instrumentos de bênção para curar uma pessoa. E no capítulo 4, você vê que eles são presos. Versículo 3. E lançaram mão deles e o encerraram. O quê? Aonde? Na prisão. O Espírito Santo de Deus nos dá poder para não desistir. Levante as suas mãos, você que está aqui nesse lugar, e adore o Espírito Santo, porque essa é a palavra liberada, é para reanimar o nosso coração. As circunstâncias não poderão nos parar. E eles não foram presos porque estavam pecando, eles foram presos porque estavam proclamando a virtude dos céus. Estavam curando, estavam pregando o Evangelho. As pessoas já estavam sendo salvas, 3.000 pessoas. Pedro prega, depois tem 5.000. Eles estão pregando o Evangelho. E o versículo 8, do capítulo 4, fala assim: então Pedro, olha só, cheio de quê? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: principais do povo, e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, e de como, e enfermo de modo como foi curado. Nós teremos a palavra liberada, nós teremos a unção e a graça do Espírito Santo para não desistir. Nós viveremos a graça e o poder de Deus, um Espírito liberado sobre nós. Ele está aqui e nós não vamos desistir diante das circunstâncias que nos cercam, diante da adversidade, diante das lutas, diante da provação, diante da perseguição. É esse o poder de Espírito maior que trouxe sobre eles a capacidade de ser fiéis em todo o tempo. Esse homem, quando perguntaram a ele: você era seguidor de Jesus? Não, não sou não. Agora, diante dos principais daquele tempo, ele se levanta e fala: vocês estão vendo o milagre de Jesus que vocês crucificaram. Cheio do Espírito Santo, cheio de ousadia. No versículo 10, fala assim: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, nós cantamos sobre o nome de Jesus nessa manhã, e ele falou aqui, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vos crucificaste, e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que estes são diante de vós. No versículo 13 fala assim: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens, iletrados, indoutos, incultos, sem cultura, eram pescadores, eram homens simples, que não tinham conhecimento teórico, que não eram nenhum teólogo. Deus, o Espírito Santo é capaz de trazer o poder sobre a mais simples pessoa que está neste ambiente. O poder do Espírito Santo é capaz. Então nunca diga eu não sou capaz, porque ninguém é capaz, nada no natural, ninguém é capaz. Mas adore a Ele, levante as suas mãos e escute: há um Espírito poderoso sobre você. Você pode usá-lo, você não é incapaz, você pode acessar o Espírito Santo, e debaixo dessa ousadia, o poder sobrenatural vai te usar. Nós seremos usados por Ele. Pessoas incultas. 4:23. Eu ia ler o texto todo, mas estou olhando só alguns versículos.
E soltos, eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais sacerdotes e anciões. Versículo 29, pula para lá. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda, o quê? Ousadia a palavra. O espírito de ousadia vem junto com o Espírito Santo, queridos. Nós vemos a mover e o poder do Espírito Santo trazendo uma ousadia, uma mudança de comportamento, uma mudança de forma de viver, uma mudança na prioridade. Quando a gente vê aqui, né, o apóstolo falando sobre pessoas que podiam estar aqui e não estão, nós precisamos ser realmente envolvidos por esse Espírito Santo, porque o Espírito Santo não nos deixará parar diante de uma adversidade. Não é uma chuva que vai parar a gente. Imagine uma perseguição, gente. Se uma chuva é capaz de parar muitos da igreja, imagine uma perseguição. Mas esse poder está acessível a cada um de nós. E ele continua dizendo, com ousadia, enquanto estende a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E eles falaram, e tendo orado, o que aconteceu? E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios, foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Levante as suas mãos, queridos, me perdoe se eu mando toda hora, isso é ato de adoração ao Espírito Santo, me perdoe, mas é para envolver vocês na pregação também. Levanta as suas mãos e adore ao Espírito, que esse Espírito Santo venha sobre nós. Ore nesse tempo, que nós levantemos orações nesse lugar, que a sua casa e o seu quarto realmente se rompa em um lugar de adoração e oração ao Senhor. O Espírito Santo vai te inundar, queridos. Fraquezas serão tiradas, sim, inconstância será tirada, a fragilidade será tirada, o medo será tirado, a ousadia virá sobre nós, e uma igreja poderosa, e os sinais acompanharão, porque nós precisamos ser pregadores do Evangelho e propagadores, e os sinais vão acompanhar. A gente parou de ver sinais porque nós temos parado de pregar. Atos 5:18. E lançaram mão dos apóstolos e os prenderam de novo. Poder para resistir e poder para não desistir. Poder que o Espírito Santo traz. Ele trouxe sinais e maravilhas na igreja depois do Pentecostes, mas ele trouxe uma ousadia nunca vista antes. E aqueles homens que foram capazes de negar hoje, eram capazes de padecer, sofrer e não negar aquele que realmente eles tinham vivido e andado. A gente nega às vezes por simples coisas. A gente nega por coisas, situações tão simples. Mas o Espírito nos dá ousadia de viver uma intensidade nele, que Ele quer proporcionar a todos nós, pela palavra liberada. Nós precisamos mergulhar no Espírito Santo de Deus. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo e acessá-lo sem barreiras, sem limite, sem colocar o Espírito Santo na dimensão que eu entendo, daquilo que eu acredito. Você receber línguas, amém. Nós não queremos descartar a língua é uma evidência, amém, queridos? Mas há um poder transformador, capaz de padecer e sofrer por amor ao Senhor. E não há nenhuma circunstância que possa parar você debaixo da unção do Espírito Santo de Deus. E ele continua lá, 5:40, versículo 40 ao 42. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos,
tendo-os açoitado, mandaram que não falasse em nome de Jesus e deixaram ir. Retirando-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se. Eita, Jesus! Eita, Jesus! Você pode alegrar-se com... Não há poder maior que o Espírito Santo, porque mesmo eles sendo açoitados, eles chegaram e se alegraram, regozijaram, falando: caramba, nós fomos capazes de sofrer por amor a Jesus. Se acharam dignos. A igreja, ela precisa crescer, nós precisamos crescer. Para que não sejamos imaturos, inconstantes e vulneráveis. Que coisas simples nos roubem da capacidade de adorá-lo, de viver, de amá-lo, de ser o evangelizador e um proclamador. Não se negue de abrir a sua boca às pessoas que precisam. Não deixe de estender as suas mãos e abençoar aqueles que precisam. Não deixe. Retiraram-se ali, regozijando de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo e nas casas, no templo e nos grupos de crescimento, as pessoas, elas não estão mais querendo abrir suas casas. Oi, vocês estão aí? Dá um amém aí mais forte, então. Eu vou abrir minha casa. Eu vou fazer um grupo de crescimento. No próximo batismo, eu vou trazer uma pessoa. Só 2 amém, 3. Alguém entendeu nesse lugar? No próximo batismo, eu vou ajudar a evangelizar e nós vamos povoar os céus pelo trabalho. Vou ser pregador, vou ter a ousadia do Espírito. Melhorou o amém. Ainda não é o amém que a gente espera, mas tá bom, tá melhorando. Alguém entendeu? E de casa em casa, e não cessavam de a ensinar e anunciar Jesus Cristo. A gente vê o poder do Espírito Santo. Atos 2:47. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Atos 4:4. Muitos, porém, dos que ouviam a palavra, creram, e chegou o número desses homens, quase 5.000. Atos 5:14. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos. E grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Atos 2:43. A cada alma havia temor. Em cada alma havia o quê? Em cada alma havia... O Espírito Santo, ele vai restaurar o temor, não o medo. E muitas maravilhas e sinais se faziam pela vida dos apóstolos. Queridos, a gente vê Atos dos Apóstolos, se você estudar todos os dias, e aí muitas coisas aconteceram. E agora vem a conversão de Paulo. Paulo, ele foi também usado. E você pode ver a graça e o favor de Paulo, né, sobre a vida de Paulo também. O Espírito Santo, olha só como é, ele é direcionador, amém? Repita comigo, o Espírito Santo traz direção. A Bíblia fala que Paulo queria pregar na Ásia e o Espírito Santo impediu. Ele foi para Bitínia e o Espírito Santo impediu. Ele dormiu em Trode. E o que aconteceu?
ele tem um sonho. E nesse sonho ele tem uma visão. E a visão estava dizendo, e ele via um homem dizendo, passa a Macedônia. O que ele fez? Hein? Ele obedeceu. Ele foi para Macedônia. A primeira cidade da Macedônia, ele foi para Filipos. Chega em Filipos, ele prega o evangelho e Lídia é salva. Depois tem uma mulher, uma moça, uma jovem de espírito adivinhador, que todas as vezes que eles se retiravam para o lugar de oração, ela vinha, esses homens anunciam o Jesus, né, verdadeiro e tal, e assim, se fosse a gente ia encher assim. E ele sabia que era um espírito maligno, e ele falou assim, sai dela. Os donos, porque ela tinha um espírito de adivinhação, e ela ganhava, dava lucros aos seus donos. Pegaram eles, açoitaram. E aí a gente, às vezes, diante de Deus, fala assim, Senhor, nós estamos obedecendo, nós cumprimos o teu chamado, e agora a gente está aqui, açoitado, preso numa cadeia. Hein? Foi assim que aconteceu? Hein, queridos? Foi assim? Não, queridos, eles na cadeia, aprisionados, queridos, cantavam louvores ao Senhor. Entenda uma coisa, a nossa postura não pode ser a mesma de uma pessoa comum que não tem o Espírito Santo. Em nome de Jesus, a nossa postura não pode ser a mesma de uma pessoa que não tenha compreensão e discernimento do Espírito Santo. A posição deles era diferente daqueles outros que estavam presos lá. Aqueles outros estavam presos, podiam estar amargurados, ressentidos lá dentro, mas eles estavam lá, adorando a Deus, louvando a Deus. É isso que o Espírito Santo vai fazer. Não há adversidade que possa parar aqueles que são gerados pelo Espírito e que o Espírito inunda. Não é uma tribulação dentro de casa que vai te fazer deixar de vir, de proclamar o Evangelho. Não é uma adversidade financeira que vai te parar. Nós não temos o nível de perseguição que eles tinham. Nós temos problemas e circunstâncias diárias que temos visto que muitas pessoas, às vezes envolvidas por elas, negam o chamado e a vocação e entram numa frieza espiritual. Queridos, o Espírito Santo, ele não vai, por muitas vezes, mudar o cenário e as circunstâncias que nos cercam. Oi? Vocês estão aí? Hein? O Espírito Santo vai mudar é a gente. Às vezes as circunstâncias vão continuar as mesmas. A gente vai continuar tendo vizinho que vai nos afrontar. A gente vai ter problemas dentro de casa que continuarão nos afrontando. Nós viveremos situações, às vezes, ao nosso redor, que nos afrontarão, porque o cenário, à volta, às vezes não muda, mas eu mudei. Então, a minha reação em diante ao cenário é diferente. A minha reação não é de uma pessoa que não tem a unção e a graça do Espírito Santo. Se eu tenho o Espírito Santo no conflito conjugal, que é normal às vezes ter, eu mudo a minha circunstância para não reagir conforme um homem natural, mas eu começo a agir como um homem espiritual. E a minha vida não é uma mente carnal, porque na carnalidade com a mente natural eu não posso acessar o Espírito Santo. Porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Sadraque, Mesaque e Abidnego, que é mais fixado, Misael, Azarias e Ananias, que é o nome deles mesmo, né? Porque esse nome, Sadraque, Mesaque e Abidnego, foi o que mudaram. Eram nomes abençoados e mudaram o nome endemoniado lá. A fornalha vai sempre estar ao nosso redor. O Espírito Santo, por muitas vezes, não vai nos impedir de entrar na fornalha, mas dentro da fornalha nós sentiremos paz, gozo, alegria, poder e cuidado do Espírito Santo. A cova dos leões continuará do mesmo jeito,
Mas eu entro no meio da cova dos leões. E por causa do Espírito que habita em mim, por causa da autoridade do nome de Jesus, os leões não conseguem me tocar. Os gigantes nunca deixarão de se levantar e não deixarão de existir. Mas eu terei sempre a convicção que eu tenho autoridade para pegar uma fundazinha simples, com simplicidade, rodar uma pedra e acertar a testa do gigante. Os gigantes continuarão existindo, mas eu terei força e sabedoria, na simplicidade do Espírito Santo, de vencer todos os gigantes e não me dobrar a ele. O Espírito Santo vai me ajudar, porque mesmo diante de cadeia, de adversidade, de lutas, eu não vou me calar. O Espírito Santo não vai eliminar os Sambalais e os Tobias que se levantam todo dia para desestimular o teu coração na obra que você está fazendo. Você está fazendo a obra, vai sempre ter Sambalá e Tobias, filho. O Espírito Santo não vai eliminar os Sambalá e Tobias, mas você não vai se demover do lugar que Deus estabeleceu por causa de Sambalás e Tobias que se levantam todo dia para falar de você, para falar mal de você, para falar mal daquilo que você tem feito. As adversidades não são tiradas. Sou eu que sou revestido. A minha visão é mudada. As minhas prioridades são mudadas. O reino faz realmente significado para mim e ele é prioridade. A expansão do reino. E eu recebo poder, não para me calar, e não para dizer e me sentir melhor. Eu recebo poder para proclamar um reino que Deus estabeleceu sobre a minha vida. Um reino que Deus estabeleceu sobre cada um de nós. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Ele está disponível. Nós podemos acessá-lo. Ele não muda, ele não vai ficar lá. Agora a gente vai aquecer o Espírito Santo para vencer. Não, sou eu que quebro as barreiras. E eu expresso o desejo. E eu acesso ele pela liberdade que eu tenho nele. Amém? Vamos ficar de pé. Nem tomei a água, olha. Deu tempo. Tem que tomar na caneca? Tem que tomar na caneca para fazer propaganda. Caneca bonita. Aí, Samar, cadê o Samar? Fez lá na... Aí, ó. É só tu não, não é só tu não, não é apóstolo só não. Aqui, ó. Deus. Levante as tuas mãos e acesse ao Espírito Santo. Ele está em nós, ele está em você. Vamos quebrar os limites da nossa mente. Ajude a ele, nos ajude, Espírito Santo, a quebrar os limites da nossa mente.